Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria contar para vocês como que aconteceu a minha conversão e também como que Jesus Cristo se encontrou comigo e como que ele transformou a minha vida. Na verdade, a minha história, ela começa desde pequenininho. Desde quando eu era apenas uma criança, eu já nasci numa família cristã e eu já me sentia chamado com essa vocação de tornar um pastor. Desde pequeno eu sempre dizia: quando eu crescer eu quero ser um pastor, quando eu crescer eu quero ser um pastor. A semelhança do meu avô, Francisco, que era pastor da Assembleia de Deus. E aí o tempo foi passando, veio o ensino médio, e durante o meu ensino médio eu mudei de opinião. Agora eu não queria mais ser pastor, eu queria ser um professor de filosofia. E aí nessa época eu comecei a me interessar por escritos de filosofia, por filósofos, só que o problema não era me interessar pelos filósofos, mas sim pelo tipo de filosofia que eu estava almejando entender. Eu comecei a me aproximar muito da filosofia existencialista, da filosofia pessimista. A exemplo disso, eu tenho aqui comigo esse livro do Arthur Schopenhauer, que foi um livro que me influenciou bastante durante essa época, em que ele diz que a felicidade ela se encontra na solidão. Uma pessoa feliz é uma pessoa triste. Uma pessoa feliz é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, uma pessoa silenciosa. E aí, influenciado por esse tipo de escrito, eu comecei a me afastar da minha família, das outras pessoas, a ser uma pessoa mais reclusa. Olha só o que ele diz: certamente, a qualidade mais propícia para a nossa felicidade é bastar-se a si mesmo, sem tudo, em tudo para si. A felicidade é dos que bastam a si mesmos. Influenciado por esse tipo de coisa, eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor. Eu comecei a buscar dar um preenchimento do meu coração através desse tipo de filosofia, através de amizades que me remetem a esse tipo de pensamento. Um pensamento mais individualista, menos coletivo. Enfim. E aí um certo dia, em um sábado, eu estava atrás do parque municipal, naquela rua que eu esqueci o nome, estava esperando o meu ônibus passar. E ao estar ali sentado observando o parque, o lago muito lindo que tem ali no parque, eis que eu escuto uma voz falando comigo. E foi uma voz que falou audivelmente aos meus ouvidos. E eu escutei claramente essa voz. E essa voz disse para mim: quem criou todas essas coisas? Quem criou as árvores, os lagos e os animais? Fui eu, o Senhor. Volte-se para mim. Essa foi a maior experiência que eu já tive com Deus até hoje. E o mais interessante é que naquela época, além de estar afastado dos caminhos do Senhor, eu ainda estava negando a sua existência, eu ainda duvidava da existência de Deus. Mas chegou neste momento em que o próprio Deus se revelou a mim de uma forma que eu não consegui resistir a ele. E aí ele falou comigo dessa maneira, e a partir daquele momento eu tive uma mudança na minha vida. Eu não queria mais fazer a filosofia, mas a partir de agora eu queria fazer a teologia, porque eu precisava saber quem falou comigo. De fato, Arthur Schopenhauer ele falava comigo através dos seus livros. Friedrich Nietzsche falava comigo através dos seus livros. Karl Marx também falava comigo através dos seus livros, mas nenhum deles falou de uma forma audivelmente aos meus ouvidos. O único que falou comigo aos meus ouvidos foi Deus. E Deus está vivo. Todos esses filósofos estão mortos. A partir daquele momento eu optei por trocar a minha faculdade, eu comecei a fazer teologia e entrei no seminário, porque eu queria saber quem que tinha falado comigo. E foi Deus. Essa é a história de como eu fui encontrado pelo Senhor. Eu gosto de dizer que Deus, ele nunca me abandonou, ele sempre me preservou, porque durante toda a minha trajetória de vida, meus breves 23 anos, mesmo quando eu era criança e eu estava passando por uma profunda depressão, pensando em tirar a própria vida, o Senhor me resgatou. Quando eu decidi andar por caminhos tortuosos, o Senhor se revelou a mim. O Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor tem desejos para cada um de nós. É igual como diz
em Jeremias 29. Sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prósperos, de fazê-los felizes. O Senhor tem um plano para minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. E essa foi a experiência que aconteceu comigo. Experiência que aconteceu com uma pessoa que já não acreditava mais no Senhor. Eu espero que o Senhor também se revele a cada um de vocês. Meu vídeo de hoje, algo mais íntimo, mas nada é feito sem um motivo. E o fato de eu ter dito isso, com certeza, tem um motivo por trás disso. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.